Boa tarde para todas, todes e todos que me acompanham. Essa é uma videoaula chamada Fazendo a Pauta e é uma contrapartida do PROAC Direto, edital 39. Eu sou a Flora Miguel, sou jornalista de formação, graduada pelo Unesp em Bauru. Tenho 11 anos de carreira, atuando com foco em assessoria de imprensa musical. Tenho atendido ao longo desse período artistas musicais, casas de show, projetos ligados ao mercado da música, festivais e afins, ou seja, tudo que tange a música acontecendo, né? Seja via fonograma, via álbum ou ao vivo, via shows, mas fazendo essa ponte específica entre o som / projeto musical / artista em si e a imprensa especializada, a imprensa musical, a crítica musical, ou seja, quem pauta a música para o seu público final, que é o público consumidor de música, que é o ouvinte. Antes de começar a afunilar e esmiuçar um pouquinho sobre o que a gente vai falar, eu acho fundamental a gente contextualizar a música e trazer ela para a atualidade, contando um pouquinho aonde a música está hoje, aonde ela pode ser ouvida, como ela chega até o ouvinte. Hoje, majoritariamente, a música está ao acesso da mão, né? No telefone. Você bota no fone de ouvido e ouve um fonograma. Pensando aí que em outro período era necessário ter uma mídia física para o consumo de música, hoje a mídia web permite que a música esteja nas plataformas digitais com um amplo acesso, partindo do ponto de que o ouvinte tem que ter uma conexão à internet. E daí é só procurar e escutar o que estiver disponível online. A música está majoritariamente online, mas a música está ao vivo. E a magia da música se dá no ao vivo. Então, além de plataformas digitais, a música está sendo executada em shows, festivais, apresentações e mais recentemente também em apresentações digitais, o que a gente tem chamado desde a pandemia de lives. Mas tá bom, se o ouvinte consegue acessar a música diretamente do seu telefone, computador, etc., ou vê-la ao vivo, seja via live, seja via show, cadê a imprensa musical? A imprensa musical está justamente no meio desse processo, porque é ela quem escuta trabalhos musicais e, quando gosta, pauta eles, fala sobre eles. E daí quem vai acessar esse material? Quem lê sobre música, quem ouve sobre música e não necessariamente ouve diretamente a música. Quer dizer, depois que você lê e sacar um pouco sobre aquele artista, você vai querer ouvir ele. Então, o caminho é mais ou menos assim. Eu me interesso muito por música, então eu acompanho alguns jornalistas que falam sobre música para sacar sobre quem eles estão falando, quais são os lançamentos da vez, o que eles gostam ou até não gostam. E a partir dessa perspectiva, a partir desse filtro, entender o que me fisga. Então, a imprensa musical tem esse papel fundamental de filtrar a música a partir, claro, da impressão pessoal e da opinião pessoal de cada um desses profissionais do mercado musical. É aí que a assessoria entra, porque ela vai sim falar com o ouvinte, né, que é o público final, consumidor de música, mas ela vai falar com esse ouvinte a partir do contato com a imprensa musical. Mais ou menos assim, eu vou lançar um disco, o meu disco tá pronto, ele ainda não tá nas plataformas digitais, mas eu tô com fonograma e eu quero muito que esse disco chegue até alguns jornalistas que eu mesma curto ler, por exemplo. Então, eu vou mandar esse disco para essas pessoas com uma sugestão que esse disco seja ouvido. E daí, de repente, alguém que eu gosto muito de ler, para quem eu mandei meu disco, ouviu meu disco e gostou muito. E fez uma resenha fantástica. Daí, a gente conseguiu êxito nesse processo de assessoria de imprensa musical.
porque o resultado dessa ponte, desse relacionamento entre o som e quem fala sobre o som, vai ser uma resenha crítica para que você, que também é leitor de música, leia, se interesse e acabe, por causa desse balanço, dessa ponte, desse filtro que seja, me ouvindo. E para que esse relacionamento entre a música e a imprensa especializada seja próspero, contando que ele pode ser feito via assessoria de imprensa, e é por isso que essa videoaula serve para estudantes de jornalismo de comunicação, jornalistas, comunicadores, assessores de imprensa e também para os músicos que querem ter mais autonomia, não no sentido liberal da coisa, mas no sentido de garantir que se consiga chegar mais longe, se movimentar com mais tranquilidade, sem ser um profissional técnico e especializado da área, como eu ou outras e outros assessores são. Então, esse relacionamento que vai ser feito via assessoria ou via artista de fato, tem que ser um relacionamento bom, tem que ser um relacionamento sadio. E daí a gente passa por algumas bases para que esse relacionamento seja o melhor possível, ou para que ele se dê de fato, e você não tente falar com alguém que não vai querer te escutar, ou para quem a mensagem por vezes nem vai de fato chegar. Então vamos começar do começo. Com quem se quer falar quando se pauta a imprensa musical? Com quem se gosta de ler, de ouvir e de saber a opinião. Eu acredito que esse trabalho, que é um trabalho mesmo bastante artesanal, ainda que a gente consiga digitalizar e mecanizar processos cada vez mais, tem que ser um trabalho muito humano, muito humanizado, porque nós estamos não só lidando com arte, como lidando com pessoas. Então, com quem falar quando eu vou lançar um disco e quero que esse disco seja ouvido pela imprensa especializada e, quiçá, pautado por ela, disseminado, difundido por ela. Primeiro, com quem eu gosto de ler. Nossa, mas eu tô lançando um disco e eu nunca li nada sobre música. Bom, então vamos voltar um pouquinho em algumas casas e vamos ler sobre música. Pesquisar quem tá falando sobre os sons que a gente gosta, quem tá falando sobre sons que são correlatos ao que a gente está produzindo. Como assessora de imprensa e não como artista musical em si, eu busco falar não só com a imprensa que eu leio, que eu acompanho, como com a imprensa que pode dialogar com o som que eu tô pautando. É meu primeiro disco, então eu não sei muito bem com quem falar, porque eu ainda não entendi muito a minha identidade artística. Tá, mas elenca aí 10 artistas que inspiraram a produção do seu trabalho musical. Agora Google eles e vê onde eles estão sendo falados, por quem eles estão sendo falados. Certamente, seu trabalho bebe não só de referências mais clássicas da música, como também das contemporâneas. Então, pegue os contemporâneos como sugestão, claro. Veja quais os lançamentos mais recentes dos contemporâneos e onde eles estão sendo falados, quem falou desses lançamentos. A partir de um trabalho que você acredita que dialoga com o seu, você vai começar a montar o que a gente chama de mailing list. Beleza. Fui ver 3 artistas, vamos simplificar um pouquinho, mas eu sigo na sugestão dos 10, que se relacionam com o disco que eu tô lançando, googlei os lançamentos mais recentes deles e descobri que eles estão sendo falados por vários veículos no Brasil. Estão tocando em algumas rádios, foram resenhados, entraram em algumas listas de lançamentos, alguns concederam entrevista para podcasts. Assim eu tenho uma primeira lista de com quem eu quero conversar. Beleza. Montei uma lista aí de 50 contatos de imprensa que estão falando sobre sons parecidos com os meus. Agora eu vou atrás de sacar quem são essas pessoas, como elas falam sobre música, qual a abordagem delas e o que elas têm dito. Para que a gente não chegue às cegas também e fale com alguém
que a gente não conhece o trabalho minimamente. Isso é humanizar o processo. Eu reforço que isso é muito fundamental. Saber com quem a gente está falando e por que a gente está falando com essa pessoa. Não adianta você mandar o seu trabalho para 1000 contatos da empresa especializada, sendo que o seu trabalho é um trabalho de rap, hip hop, mas você está falando com alguém que só pauta música popular brasileira, que só pauta forró, por exemplo. São gêneros diferentes. Podem conversar, claro, e até interessante em alguns momentos, a definir caso a caso, que alguém que fale de forró receba um projeto de outro gênero. Mas é importante a gente ter foco, para que a gente seja o mais assertivo possível. Também não gaste tanto tempo em processos de relacionamento que podem não ser muito frutíferos. Então, recapitulando, vamos buscar quem fala sobre o que a gente acredita que é próximo do que a gente está construindo. Vamos descobrir como essas pessoas falam e também sacar um pouquinho sobre elas para que a gente converse mesmo, sabendo com quem a gente está falando. Beleza. Temos um primeiro mailing list, sabemos com quem a gente está falando e conhecemos o trabalho de cada um desses jornalistas que a gente vai pautar. Ótimo! Entre em cada veículo, busque o contato geral do veículo. Às vezes você não vai achar o e-mail do radialista que você ouviu, que está falando sobre um som que tem tudo a ver com o seu disco. Mas você conseguiu um contato mais geral da rádio ou, idealmente, um telefone da rádio. Isso ainda existe. Liga lá, vê qual é o contato do radialista, da radialista em questão, e você vai montar o seu mailing, não só com os nomes e com um pequeno descritivo ali de com quem você vai falar, como com os contatos de e-mail, que, bom, é a mídia que sumariamente a gente faz essa ponte. Beleza, mas agora como eu vou falar com essas pessoas? Sabendo com quem a gente quer falar, vamos pensar um pouco sobre como a gente vai falar. Lembrando que o e-mail acaba sendo a via de acesso mais eficiente entre trabalhos musicais e a imprensa musical. Então, você ligou em veículos para descolar e-mails, você viu as seções de contatos dos sites para descolar e-mails, ou mesmo num limite de um limite, você abordou via Instagram algum jornalista, alguma jornalista que você acha que deve receber seu som, pedindo ali, por favor, me passe seu e-mail que eu quero te mandar o material. Beleza, agora nós vamos mandar o material. A abordagem vai de cada um, porque somos humanos e estamos humanizando esse processo. Então, se apresente da maneira que você preferir, que for mais confortável para você e que respeite a sua identidade enquanto indivíduo e a sua identidade artística. Mas mande nesse e-mail coisas fundamentais e todas as coisas fundamentais para que a pessoa que está recebendo receba de uma só vez e esse processo seja menos truncado. Tenha clareza e seja feito da maneira mais fácil possível, né? Seja feito de uma só vez, para que daí depois, se você conseguir uma resposta, o papo continue a partir daí. Mas além de se apresentar, você vai contextualizar brevemente quem é você como artista, contextualizar brevemente o seu lançamento em questão e daí mandar via anexo ou hiperlinkando, né, botando hiperlinks que levem a pessoa ao seu material, tudo que você tiver disponível da maneira mais assertiva possível. Vamos pensar que é o lançamento de um disco, que é o exemplo que a gente está usando aqui. Oi, eu sou a Flora, muito prazer. Eu acompanho o seu trabalho como jornalista musical e eu tô lançando um disco no próximo mês. Quero muito que você receba ele. Vou te contar um pouquinho sobre a minha trajetória na música, vou te contar um pouquinho sobre o meu disco e agora eu vou te dar as informações fundamentais. Meu disco sai no dia 20 de dezembro, vai estar disponível em todas as plataformas digitais. Eu tô te mandando um link secreto em primeira mão para que você faça uma audição prévia e já entre em contato com o meu trabalho e sabe se você gosta dele. Vou gostar muito de saber a sua opinião. E eu tô te mandando aqui detalhado em anexo ou via hiperlinks de Google Drive todas as informações
complementares ao meu som. Som tá aqui, data de lançamento tá aqui, mas eu te deixo também com a capa do meu disco, com créditos, com o acervo de fotos de divulgação, com créditos, com o Smart Link das plataformas digitais, onde meu disco vai estar disponível e centralizar, né, aquele link é onde vai estar centralizado todas as plataformas onde meu disco vai estar disponível, uma vez que ele for lançado, na data em questão. Eu vou te mandar um press release, um texto com todo detalhamento do que eu estou lançando. A gente já fala sobre esse texto. Press release, em tradução literal, lançamento para a imprensa. O texto que vai conter todos os detalhes e concentrar todas as informações do seu lançamento. O que ele tem que ter? Ilustrações. Eu gosto. Então, começar com uma foto, terminar com uma imagem da capa. Data de lançamento. Quando seu trabalho chega ao mundo. De quem a gente está falando, né? É o lançamento de quem? Mais novo disco da Flora Miguel. Quem é Flora Miguel? Contextualizar artisticamente a autora, o autor desse projeto musical. Dizer como, aonde esse projeto vai estar disponível. E daí, ir esmiuçando a obra. Referências, influências, processo de concepção da obra, conceito da obra, processo de produção e gravação, aspas, uma fala pessoal, autoral sobre o disco, a partir da abordagem de preferência, e informações técnicas. Onde foi gravado? Quem gravou? Quem mixou? Quem masterizou? Quem está lançando? Quem vai distribuir? Gosto de terminar com uma ficha técnica completa e detalhada, com as informações de redes sociais de cada artista, com as informações de contato, quem gostou, ouviu, entendeu do que se trata, mas quer saber um pouco mais, fala com quem, como. Então, recapitulando. Quem lança, quando lança, por que lança e onde lança. Detalhes da obra, ficha técnica completa, capa, fotos, mídias sociais, contatos. Material digital pronto e enviado e o material físico. Precisa, não precisa, ainda é importante, tendo em vista que muitas vezes os artistas musicais não lançam mais mídia física. O que eu mando de material físico para a imprensa? Ou eu mando mesmo? Eu indico que sim. Eu sempre acho que é mais uma maneira de se relacionar, de chamar a atenção mesmo da imprensa. Eu tô aqui, tô produzindo algo legal, eu quero muito que você escute. E mais um jeito de estreitar esse relacionamento. Até porque nós estamos aí nesse processo de hiperdigitalização, né? De uma comunicação que sempre é intermediada pelo digital. E ter contato físico, seja o físico mesmo, né? Propor um papo, um café com um jornalista que você curte para que vocês possam estreitar a relação. O material físico entra como esse relacionamento mais aproximado. Tá, mas eu não vou produzir nenhuma mídia física no meu disco. Tô sem grana para fazer disco em vinil da República Tcheca, o CD ninguém mais ouve, o cassete ainda tá nesse lugar que a gente não sabe se vai hypar ou se já é coisa do passado. O que eu faço? Poxa, algum lembrete físico de que você tá lançando esse trabalho e que dialogue com o seu trabalho. Meu disco vai falar sobre um processo de luto que eu vivi. O que será que eu posso trazer aí que remeta a esse processo? Não cheguei em ideia nenhuma que dialogue de fato com a minha obra. Vou para uma ideia mais simples. Algo que a pessoa que vai receber possa usar, possa aproveitar. No limite,
não vai jogar fora, encostar em algum canto. Vou dar um caderninho com um lápis para que a pessoa possa fazer anotações. Tá, mas eu tenho um disco que tá abordando o luto. E se com esse caderninho e esse lápis não vier uma sugestão de que a pessoa escreva um pouco sobre lutos vividos também, contextualizando, a gente que tem passado por um período coletivo, né, de enlutamento, é uma sugestão que cabe a todas e todos. Então você não só dá um material físico que pode ser agradável de ser recebido, como você busca ligar ele à sua obra. E como você amarra isso? Mandando seu press release físico, impresso, junto, mandando uma cartinha de próprio punho mesmo, falando um pouquinho sobre o seu disco, por que esse caderninho se relaciona com o seu disco, qual é a sugestão aí de que a pessoa escreva um pouquinho sobre seus lutos pessoais e onde achar o teu disco. Que seja assim, uma simples frase dizendo, eu tô te mandando por e-mail o material para audição. Assim você estreita a relação e acerta no press kit. Claro que para isso você precisa também buscar o endereço físico da pessoa. Mas lembra que você já fez o seu mailing list com contatos de e-mail. E daí você contata a pessoa, pede o endereço físico dela, fala que vai mandar um material legal e manda um material legal. Para ser assertivo mesmo, sabe? Para fazer sentido esse material chegar até a pessoa. Bom, fizemos tudo possível para que esse disco chegue na imprensa especializada. Leva de envios personalizados e humanizados de e-mail, uma leva de envios de material físico para algumas pessoas que eu quero muito estreitar relacionamento. E agora, quando buscar retorno, né? Quando dizer, oi, eu te mandei algo muito legal, você viu? Você tem interesse? Depois de um tempinho, depois de um respiro, porque não adianta a gente se afobar em um panorama de intensa atividade musical. A gente tem lançamentos, felizmente, a todo momento. Lançamentos não param. Então, tem que dar um tempinho para que quem receba entre em contato com o trabalho e não seja atropelado também por gente que está pedindo retorno toda hora. Porque isso pode ficar muito chato também e daí relações cortadas. Eu respeito sempre o tempo de pelo menos uma semana para dar um oi. Então mandei na segunda-feira passada um recado para alguém com quem eu queria muito falar. Na próxima segunda eu dou um oi, pergunto se a pessoa recebeu o material, chegou a entrar em contato e falo que eu tô aqui super disposta para trocar uma ideia caso a pessoa queira. Pô, não tive retorno de novo. Daí então, mais 8 diazinhos, tenta um contato de novo. 3 vezes não recebeu o retorno, dificilmente você vai receber. Acho que você pode deixar a pessoa em paz também, no sentido de que você fez o trabalho que a assessoria de imprensa tem que fazer. O básico necessário, que é mandar o material da melhor maneira possível. Não teve retorno? Natural. Nunca há essa garantia. Aciona uma vez, aciona outra vez, acionou na terceira. Pô, já deu quase um mês, sabe? Sempre respeitando pelo menos uma semana. Daí foi o tempo. Espero lançar um próximo trabalho, retomo os laços. Beleza, acionei a imprensa, estreitei relacionamento, dei alguns alôs delicados e simpáticos, pensando que eu quero que a galera me responda. E tá se aproximando a data de lançamento do meu disco. É nessa semana. Posso dar um oizinho final dizendo, gente, disco sai essa semana, reforço que o link para audição prévia tá aqui. Também reforço que nesse link, a partir do dia de lançamento, vocês vão ter acesso ao álbum já disponibilizado nas plataformas digitais. Boa, trabalho feito. Agora lança seu disco, vai curtir, vai tocar ao vivo, vai comemorar aí com a tua galera. Espera um pouquinho e começa a ver quem tá falando do seu disco, onde ele tá sendo falado. Como eu faço isso? Dando um Google. Também, claro, ouvindo rádio, também lendo os jornais e as mídias físicas, contando que a gente está mandando não só para a imprensa digital, como para a imprensa física e para rádios. Mas, via de regra, a maneira mais fácil de você acompanhar resultados desse processo, que é o que a gente chama de clipping, é dando um Google e fuçando na internet aonde você está sendo falado. Basicamente, eu vou pôr o meu nome, o nome do meu disco e vou ficar de tempos em tempos, sem tanta aflição, né? Porque as coisas têm seu tempo próprio também. Mas
fisgando, entendendo se o meu disco está sendo falado e aonde está sendo falado, se eu estou sendo falada e aonde estou sendo falada. Esse é o processo básico de clipagem. Fui olhando, ao longo de um mês eu fui fazendo 2 vezes por semana esse processo e fui vendo que eu tô tendo sim vários retornos de imprensa, não só lá na minha caixa de e-mail, gente que tá falando, pô Flora, eu vi seu disco, super legal, quero conversar com você, como a gente faz, e daí você vai retornando e dialogando e conduzindo caso a caso, mas fazendo esse trabalho mais ativo, né, braçal, de me vulgar e ir entendendo aonde eu tô sendo falada. A partir disso, eu quero montar um clipping, que é o acervo de links, né, o acervo de resultados de imprensa. Vou ir mapeando e juntando tudo isso, para que ao fim da minha campanha de assessoria de imprensa, que vai durar aí 3 meses, porque é o tempo que eu acho que eu vou conseguir resultado de imprensa com o meu disco, eu tenha uma listagem completa de hiperlinks de imprensa digital, mas também um PDF de um jornal onde eu saí, ou mesmo um scan, porque eu comprei o jornal, escaneei a página, um spot de rádio. Bom, eu ouvi que meu som tocou na rádio, eu vou pedir gentilmente para o radialista exportar aquele trechinho e me mandar, e daí você compila tudo isso, como você preferir. Eu gosto de fazer um acervo de links, de tudo que está disponível na web e também um acervo de imagens de tudo que é mídia física, exportar como PDF e mandar para o artista esse resultado dos 3 meses de campanha. Esse é o nosso clipping e essa é uma maneira muito visual e concentrada de ver aonde o disco foi falado por um período pré-determinado. Isso serve para quê? Para que você tenha consiga mensurar onde seu trabalho foi falado, mas que também, para quando você for tentar vender aquele showzaço para um festival, para uma rede Sesc ou para onde você desejar, você possa mandar o resultado de onde seu disco tem circulado. Isso sempre ajuda. E é por isso também que a assessoria de imprensa existe, para facilitar o acesso do ouvinte à sua música e também, hoje e cada vez mais, para facilitar processos de venda de shows, mostrando que o seu disco foi bem quisto aí por vários lugares interessantes. Então, começando pela montagem de um mailing list, passando por pensar qual abordagem cada um vai ter com quem quer conversar da imprensa especializada, pensando se haverá ou não produção de material físico, o press kit, contatando a imprensa, esperando um períodozinho para contatar de novo, né, respeitando o tempo de todo mundo, produzindo um bom release e clipando o resultado desse trabalho. A gente teve aí um tete-a-tete de uma campanha de assessoria de imprensa especializada com foco em música. É isso, gente. Eu espero que essa videoaula tenha tido alguma utilidade para quem está acompanhando. Eu e a da Lira Cultural, que é a agência de comunicação e circulação de projetos ligados à música, que eu gerencio há 10 anos, agradecemos por todo mundo que me acompanhou e até a próxima.